meu objetivo com vocês hoje aqui, dar uma orientação para que vocês entendam melhor, porque quando a gente fala sobre a fala da criança, o que mais a gente ouve por aí é o quê? Não, espera, tá no tempo dele. Quando chegar na hora certa, no tempo dele, ele vai falar. Não adianta, não fica querendo acelerar. É assim mesmo, cada criança é uma criança, cada criança tem seu tempo. E é isso que a gente ouve na grande maioria dos lugares. É ou não é? Não é isso que as pessoas falam para vocês a maioria das vezes? Né? De esperar? Espera, seu filho vai falar, seu filho vai falar, seu filho vai falar. Não é isso que acontece? Cadê? Quero vocês me respondendo. Né? Eu sei que é. É isso que acontece. A Thaís, o marido, então. Ó, a Eliane, eu ouço isso. A Sofia também. A Luana, sim, é isso mesmo. Carol, sim. A Vanessa, exatamente assim. Ó, a Aparecida aqui, sim, muito. Olá, Galvão Bania, boa noite. A Ana Stefano, sim. Ó, a Jaque aqui também, aluna do método, verdade. Hoje mesmo fui andar com a Luísa, uma senhora falou isso. Com certeza é novo para falar. Sim, a maioria, só Deus viu. Então, gente, aí o que acontece? Quando a gente ouve isso, a gente acaba criando uma crença de que realmente a criança aprende a falar sozinho. Que lá em determinado momento, magicamente, né, eu até brinco, magicamente, essa criança vai acionar um botão lá no cérebro dela, ou vai, uma caixinha vai se abrir aqui dentro da cabeça dela, e ela vai começar a falar. E não é assim que funciona. Então, um dos motivos para você não esperar seu filho falar sozinho é que isso não vai acontecer. Sozinho, ele não vai desenvolver fala. Porque fala é um processo que a criança desenvolve, uma habilidade que a criança desenvolve através do aprendizado, através do que é ensinado para essa criança. Sozinha, ela não tem a capacidade de desenvolver a fala, né? Não vai ser só ela ouvindo que ela vai conseguir falar, apesar de que isso é um ponto muito importante, né? Ela ouvir, ela vivenciar a fala, é muito importante para que ela realmente consiga desenvolver, mas só isso não é o suficiente, né? São as atitudes, aquilo que você ensina para o seu filho, que vai ajudar ele a desenvolver. São aqueles estímulos que você dá para o seu filho que vai ajudar ele a desenvolver a fala, né? Vai ajudar ele a balbuciar, depois vai ajudar a transformar esse balbucio em primeiras palavrinhas. Essas palavrinhas vão ficando cada vez melhores e aí já começa a formação de frase. E assim vai todo o processo de desenvolvimento da fala, sabe? Quando a gente compara muito o que vocês aprendem em relação ao desenvolvimento motor da criança e ao desenvolvimento da fala. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento motor, a gente vê que vocês sabem mais ou menos que tempo é esperado para engatinhar, para sentar, para caminhar. A gente vê que vocês estimulam a criança para conseguir fazer isso, né? Para tocar os primeiros passinhos, vocês seguram ali pela mão, troca o passinho, troca outro, vai soltando, vê se já equilibra. E isso vocês estão dando estímulo para a criança desenvolver coordenação motora ou equilíbrio e assim conseguir andar. Mas quando a gente fala de fala, não é assim que acontece, né? Justamente por muito do que a gente ouve, né? E nem sempre o senso comum, a maioria tem razão, e nesse caso não tem, de que é isso, que é esperar. Que a solução é esperar. Espera que o seu filho vai falar. E não é a realidade. O que você tem que fazer é o mesmo que você faz para essa criança ter aprendido a caminhar. Estimular, oferecer estímulos para que ela consiga desenvolver a fala. Oferecer aquilo que o seu filho precisa para que ele consiga falar com você, para que ele diga o tão sonhado mamãe. Então, o segundo motivo para que você não espere que ele fale sozinho é porque existem vários fatores que contribuem para a criança desenvolver a fala. E nenhum desses fatores
que contribui para a criança desenvolver a fala, ela consegue sozinha. Para a criança desenvolver fala, para ela conseguir falar, ela precisa de fatores ambientais, de fatores sociais. O fator genético a gente também conta, os estímulos que ela recebe. São todas essas coisas juntas que fazem com que o seu filho desenvolva a fala. Por exemplo, né, o fator ambiental. A criança só vai ter um ambiente favorável para ela desenvolver a fala se você oferecer este ambiente. Sozinha ela não vai conseguir. Ali o fator social, a socialização, que é super importante, né, para que a criança aprenda a interagir e assim também tenha mais esse ponto favorável à fala. Essa socialização só vai existir se você também oferecer. E aqui socialização, inclusive eu gosto de reforçar com vocês, que eu não estou falando de uma socialização de pegar seu filho e levar ele, ele precisa conviver com um monte de crianças, que ele precisa conviver com outras pessoas. Precisa também. Mas o início da socialização acontece com você, com o papai, né? Com as pessoas que moram com essa criança. E nada disso ela consegue sozinha. É você que precisa oferecer esse ambiente, esse social. Mas o que acontece é que, na verdade, quando eu falo assim, né? Nossa, mas Lu, meu ambiente é super favorável, né? Aí quando vou olhar essa criança, porque ela ainda não está falando, pouco falam com ela, porque na maioria das vezes acha que ela não entende, que a criança só começa a entender quando ela começa a falar, e assim começa a entrar num ciclo, virar aquela bola de neve de ausência de estímulos que a criança precisaria receber, porque a gente começa a ter crenças daquilo que a maioria diz pra gente, que é assim mesmo, né, que na hora dela vai falar, e aí a gente acaba se acomodando, esperando por isso. E outra coisa, eu parabenizo cada um de vocês que está aqui nessa live comigo. Por quê? Porque você está aqui, porque você já entendeu que você precisa fazer alguma coisa para o seu filho desenvolver a fala. Você precisa aprender sobre o processo de desenvolvimento da fala para ajudar o seu filho. Então vocês já estão fazendo, vocês já deram o primeiro passo e por isso eu dou muito parabéns para vocês, porque agora, quando terminar essa live, depois que a gente aqui conversar e que, né, tirar algumas dúvidas e tudo mais, vocês já vão ter em mente que algumas mudanças das quais vocês precisam fazer aí na casa de vocês para que o filho de vocês desenvolva a fala, que não é só ficar jogando essa responsabilidade para o tempo. O tempo vai exercer um papel importante para a criança no sentido de que conforme ela vai crescendo, a maturidade neurológica vai melhorando, mas desde que você esteja ensinando, desde que você esteja estimulando. Aí o tempo vai estar andando junto com você, contribuindo com aquilo que você faz. Agora, se você não está fazendo isso, o tempo, infelizmente, está sendo seu inimigo. Porque a cada dia que essa criança aumenta, né, que cada dia que ela passa sem estímulo, a cada dia que ela está um dia a mais à frente no atraso de fala, né, é um dia a mais que o problema se agravou, né? Porque o desenvolvimento da fala, ele é progressivo, certo? A gente não começa imediatamente falando tudo. A gente vai, conforme vai sendo estimulado, isso vai melhorando, né? A gente vai tendo maturidade neurológica, conforme eu falei para vocês, e essa nossa fala vai desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo mais essa habilidade até conseguir falar tudo. Agora, se essa minha habilidade não está sendo desenvolvida, tudo isso vai retardar, vai demorar mais. Então, se eu sei que o esperado é que as primeiras palavrinhas do meu filho aconteça por volta de um ano, de um ano a um ano e 4 meses, e isso não está acontecendo, eu já tenho que ter muito claro na minha mente que eu estou precisando fazer alguma coisa para ajudar meu filho. Eu preciso estimular mais meu filho para que ele alcance. Não vai ser o tempo e você seguir só esperando que vai resolver, entende? Porque isso não faz parte da lógica do desenvolvimento da fala, né? Então, quanto mais você contribui para o seu filho, quanto mais você se interessa em saber
né? Que nem você está fazendo aqui nessa live junto comigo. Quanto mais você se interessa em saber, mais você consegue oferecer aquilo que o seu filho precisa em cada uma dessas etapas, evitando que esse atraso de fala se agrave ainda mais, né? Que você tenha que essa angústia, essa preocupação fique ainda maior, porque não tem são dois pesos que você seguram, né? Vocês, mães, seguram muito, que é o de ouvir que você tem que esperar, que na hora certa seu filho vai falar, que tá tudo bem, 2, 3 anos ele não tá falando, que quando chegar no momento dele ele vai falar. E o outro lado dizer assim, ué, mas o teu filho ainda não fala? Não era para estar falando já? As comparações que os outros fazem, as comparações que você mesma faz, né? Eu falo para vocês, olha, muitas vezes eu digo assim, não comparem o filho de vocês têm que comparar o filho de vocês com os marcos do desenvolvimento da fala. Mas assim, compare então. Compare. Se o seu filho não... A maioria das crianças ali estão apresentando fala e seu filho não, faça o seguinte, já não fique esperando. Utilize isso por um lado positivo. Então eu vou fazer alguma coisa agora. Já que eu já comparei e eu quero que meu filho alcance aquilo que eu estou vendo ali do outro coleguinha, então eu vou ter que oferecer alguma coisa para que ele consiga alcançar isso. E o que eu tenho que oferecer é estimulação. E estimulação, gente, correta, envolve um monte de coisa, mas que tá tudo aí no alcance da sua mão. Você só precisa saber o que você precisa fazer. Estímulos, né, direcionados para fala vão desde uma brincadeira, desde você inserir seu filho na sua rotina, né? A coisa começa a ficar pesada, que nem eu fiz uma caixinha de perguntas, perguntando assim, qual era a maior dificuldade que você sente em estimular seu filho? E muitas me responderam que era falta de tempo, que era falta de paciência, porque até a angústia estava atrapalhando. Muitas mães responderam isso. E isso, você sente isso justamente porque você se paralisa, né? E eu sempre converso isso com as minhas alunas do método Estímulo Já, que quando elas entram, elas também pensam que estímulo é uma coisa assim, meu Deus, eu vou ter que parar para dar um estímulo, eu vou ter que montar uma coisa mirabolante para poder estimular e meu filho... E não é, né? Não é tudo isso. Na verdade, é só você saber se organizar, você saber o que o seu filho precisa para cada etapa da vida dele e você vai oferecendo e a criança começa a ir desenvolvendo a fala. Mas então aqui, os 2 motivos que você tem para não esperar seu filho falar sozinho, o primeiro é que isso não vai acontecer. Primeiro, sozinho ele não vai conseguir desenvolver a fala, porque a fala é algo aprendido através daquilo que é ensinado, aquilo que você ensina para o seu filho. Não é só ouvindo que ele vai conseguir desenvolver a fala. A segunda coisa é que existem vários fatores para a criança desenvolver a fala que sozinha ela também não consegue, né? Organizar esses fatores para que ela desenvolva a fala. Esses fatores são fatores ambientais, fatores sociais, que isso é oferecido por você também, né? Aquilo que, como você constrói o seu dia a dia com essa criança, os estímulos que estão inseridos no seu ambiente, na sua socialização, é que vão colocar seu filho dentro da curva do desenvolvimento da fala, dentro do que é esperado para a idade dele. Mas sozinho ele não vai conseguir, né? Um dos pré-requisitos mais importantes que nós temos para a fala é a imitação, é ver aquilo que acontece, né, ali no dia a dia, os estímulos que eu vejo, que eu recebo, e aí eu começo a fazer minhas tentativas. A fala ensina, mas o exemplo arrasta. Então você precisa oferecer isso para o seu filho. Você precisa dar os estímulos para que ele consiga desenvolver essa fala, né? Para que você ouça aí na sua casa aquele tão sonhado mamãe, aquele tão sonhado papai, e que você possa finalmente, né, respirar mais tranquilo. Mas o primeiro entendimento que tem é sobre isso. Em muitas coisas,
a maioria não está correta. E nesse caso é isso, né? Esse impacto que a gente tem, né? Que a maioria das mamães tem, que os papais têm, de se paralisar, de ficar realmente esperando, não é culpa sua, é culpa do meio, né? Da sociedade que a gente vive, em que todo o tempo estão reforçando isso com vocês e que infelizmente não é real. Esperar não é a solução, deixar para a criança que ela desenvolva sozinha, fala, não é a solução, né? O que vai resolver é aquilo que você ensina para o seu filho. Você é o grande espelho do aprendizado para o seu filho. Por isso que eu estou sempre reforçando com vocês, e vou reforçar para quem está novo aqui, que estimular é melhor do que esperar. A espera não resolve, né? A espera, na verdade, muitas das vezes, na grande maioria delas, complica o que já está acontecendo. E então são as atitudes que você toma a partir de agora que vão ser significativas para o desenvolvimento do seu filho, porque agora você já está entendendo que não é que isso que a maioria lhe diz não é real. E gente, eu fico chocada, sabe por quê? Porque a gente ainda vê, né? Eu recebo relatos de vocês, de colegas pediatras, de próprios colegas fonos que vocês levam, que vocês percebem, porque vocês sentem muito precocemente, né, essa dificuldade do desenvolvimento da fala. Mas vocês vão lá no profissional direcionado e infelizmente ele também lhe dá a informação errada de que está tudo bem e de que pode esperar até 2, que pode esperar até 3. Ou então ele diz que é preguiça, que a criança não está falando por causa de preguiça. Preguiça não é diagnóstico. Preguiça não é o que justifica atraso de fala, inclusive, tá? E aí isso acaba gerando esse bloqueio em vocês, né? De procurar, de ir atrás, de descobrir e aprender, na verdade, o que vocês precisam fazer para estimular o filho de vocês. Aqui é a Emily falando. Estímulo precoce é a chave de tudo, sim, é a chave de tudo. A gente não tem que tá esperando que a coisa vai se resolver sozinho. Eu tenho tentado trazer aqui vários alertas para vocês, inclusive do que, né, o que o atraso de fala pode acontecer lá no futuro na vida do filho de vocês. Então é no intuito de que não tenha esse reflexo lá no futuro que eu venho aqui todo santo dia trazer alertas, responder questionamentos, falar com vocês, ensinar para vocês, né? Além disso aqui, além do que eu faço aqui, eu tenho o método Estimule Já, que é o meu método de estimulação caseira da fala e da linguagem infantil. Com as minhas alunas lá, a gente também, bem profundamente, passo a passo, de tudo aquilo que precisa saber para fazer em casa. Inclusive, elas estão com os resultados maravilhosos. Nossa, muito feliz. Esse final de semana, aquela que se perde, né? Mas é porque esse final de semana eu passei sábado, domingo e segunda-feira me reunindo com elas. E, nossa, muita alegria, assim, de ver, assim, o resultado, que ainda é parcial, né? Porque, enfim, é tudo, como eu digo para vocês, é um processo. Mas de crianças que estavam super estagnadas, que não falavam nada e agora já tá falando. Nossa, sabe? É isso que é legal de ver, assim. A vontade de aprender e ver que quando aprende, que pai e mãe, sim, são melhores pessoas para ensinar. Mas vocês, muitas vezes, precisam voltar a ser alunos para poder ensinar para o filho de vocês. Então, assim, é esse o meu objetivo sempre que eu tô aqui com vocês. É ensinar aquilo que eu sei, né? O que ainda não é tudo, né? Porque a gente ser humano, é falho. Eu estou sempre aprendendo também, mas tudo que eu aprendo, eu trago aqui para vocês para poder servir de alerta, de inspiração e causar esse movimento em que vocês comecem a estimular, que vocês não percam mais um dia esperando. Ó, aqui a Alcira, minha filha depois do método é outra criança. É verdade, a Débora tá maravilhosa. É esse o meu objetivo, sabe? É isso que faz dar sentido eu estar aqui com vocês, inclusive. Que
Vocês não esperem mais nenhum dia para oferecer aquilo que o filho de vocês precisa que vocês deem. E que infelizmente muitas vezes vocês não dão por realmente não conhecer que precisava, né? Então aqui o meu objetivo é mostrar para vocês que precisa e que vocês podem aprender e oferecer isso, né? Seja com dicas que eu dou aqui para vocês, né? Vocês, as meninas ali do Olha, que a Aparecida que tá no método Estimule Já também mais aprofundado ainda, porque eu também digo isso para vocês aqui. A gente tem 1 hora de live. É impossível que eu construa em 1 hora de live toda a linha de raciocínio que você precisa ter e aprender sobre o processo de desenvolvimento da fala, né? É humanamente impossível. E justamente esse foi um dos motivos também para eu ter feito o método Estimule Já, que são inúmeras aulas que tem lá, né, para você aprender todo o passo a passo disso. Mas eu fico muito feliz de já conseguir dar essa transformação nesse momento para você, de você entender que você é capaz e que você não precisa mais esperar. Já vou me movimentar agora, porque agora eu já sei que sozinho meu filho não consegue. Eu preciso fazer a minha parte. Eu vou começar a favorecer isso para ele, dar um ambiente melhor, um social melhor, né? Vou dar, conforme eu disse para vocês, vou dar mais exemplos para que isso aconteça, né? O que a fala ensina, mas o exemplo arrasta. Vou envolver mais meu filho, vou estimular, vou procurar estudar, para que ele não fique mais estagnado e para que eu não fique mais nessa angústia de ficar comparando, né? Ou eu comparando, porque infelizmente é do nosso cérebro comparar, ou permitir que os outros comparem e eu fique angustiada de ouvir aquilo. Teu filho já não devia estar falando que tudo bem, né? Ninguém deveria meter pitaco na vida de ninguém, mas acontece todos os dias. E eu sei disso porque vocês me relatam todos os dias. Às vezes vocês vêm contar aqui pra mim, tem mãe que vem contar aqui pra mim, ela não vai nem contar pra mim sobre diretamente uma dificuldade que o filho dela tá tendo, da fala e tudo, mas das comparações, daquilo que ela ouve e que magoam tão profundamente uma mãe. E que a gente eu sempre converso com todas, né? Tento responder todo mundo. E aí, sobre isso, sabe? A demanda da maternidade já é tão gigantesca, é tanta coisa realmente que tem que ver, que tem que estar de olho, que tem que reparar, pra gente ainda ter mais uma demanda dos outros colocando em cima da gente. Então, o meu objetivo aqui para vocês é esse, trazer esse alerta hoje. E esse alerta de quê? Não de aumentar a sua preocupação, seu medo, seu receio, não. Mas de trazer um alerta para você de que você tem sim as ferramentas aí para ajudar seu filho. Você só precisa saber de fato o que fazer nesse momento e que esperar por ele para que ele faça isso sozinho não vai resolver. Sozinho ninguém desenvolve a fala, né? A fala acontece, a gente fala com que objetivo? A gente fala com o objetivo de comunicar algo e comunicar algo a alguém. Então, sozinho não vai acontecer. Eu só tô aqui nessa live aqui esse tempo falando porque eu estou me comunicando com vocês. Por mais que vocês não se comuniquem comigo através da fala, mas vocês digitam, escrevem e a gente vai estabelecendo uma comunicação. E eu sigo falando. É a mesma linha de raciocínio em casa. Para eu falar, eu tenho que falar com alguém, né? Eu tenho que me comunicar com alguém. Se eu não tenho ninguém para me comunicar, não vai ser sozinho que isso vai acontecer. Então, seu filho não vai desenvolver a fala sozinho. Não é esperando lá 2 anos, 3 anos que ele vai conseguir, tá? São os estímulos. Aquilo que vocês fazem todo dia, né? Que vai ajudar o filho de vocês a desenvolver a fala. E sim, Emily, as comparações são terríveis, machucam demais. Mas por isso que eu falo, assim, eu já comecei a entender que é praticamente impossível dizer para vocês não comparem, porque vocês acabam comparando. Então agora eu até estou mudando a minha linha de abordagem com vocês. Comparem, mas comparem para que isso seja um impulso para vocês entrarem no movimento
do que eu preciso fazer para o meu filho ficar igual aquele, né? O que eu preciso aprender para o meu filho ficar igual aquele ali que está falando? Que estímulo que eu tenho que dar? O que está faltando para que isso aconteça? Então, né, já que a comparação, eu sei que mesmo eu dizendo para vocês não fazerem, vocês acabam fazendo, e ela, no caso, então, ela é inevitável, utilize ela como um trampolim para jogar vocês lá para cima, para onde, né, vocês comecem a pensar o que precisa, o que precisa oferecer. Oi, voltei. Como eu falei para vocês, a internet está oscilando, mas me aguardem que eu volto. Então, que isso sirva para que vocês entrem no movimento e não fiquem mais parados, né? Como eu digo e vou reforçar, a frase que vocês têm que ter na cabeça a partir de agora é: estimular é melhor do que esperar, né? Vocês são todos do meu exército de estimuladoras a partir de agora, a partir de sempre, né? O nosso exército tá todo mundo de mão dada, ninguém fica para trás e nenhuma criança vai ficar também. Porque o que eu quero é que vocês todo dia tenham palavrinhas novas do filho de vocês, que eles possam né, se comunicar com vocês como é o sonho que vocês têm, né? E que eu também. Muitas pessoas colecionam várias coisas. Eu coleciono palavras novas que vocês dizem para mim que o filho de vocês fez. Então, quero que essa minha coleção fique cada vez maior. Certo?